importante. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou o Conrado Corsaletti, estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, todo começo de noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quarta-feira, 19 de outubro de 2022. Dia em que Luiz Inácio Lula da Silva, nome do PT à presidência, divulgou uma carta direcionada ao eleitorado evangélico. Foi uma tentativa de conquistar uma parcela desses eleitores ou então reduzir a rejeição ao candidato. Isso porque, entre esse público, quem mais tem apoio é o atual presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL. O texto divulgado pelo Lula tenta alcançar um equilíbrio entre incluir elementos cristãos na mensagem e fazer uma defesa da liberdade religiosa e da laicidade do Estado, que são coisas previstas na Constituição. Ao longo de 24 parágrafos, a carta faz citações à Bíblia e exalta ensinamentos de Jesus Cristo. Também diz que quando Lula foi presidente entre 2003 e 2010, ele manteve, abre aspas, o mais absoluto respeito pelas liberdades coletivas individuais, particularmente pela liberdade religiosa, fecha aspas. A carta diz também que o Lula vai manter esses direitos se, abre aspas, Deus e o povo brasileiro permitirem, fecha aspas, que ele seja eleito novamente agora em 30 de outubro. Esse trecho se refere a uma desinformação que tem sido espalhada por pastores e pela campanha do Bolsonaro, de que Lula pode fechar igrejas se for eleito. A carta também aborda alguns temas sensíveis no meio evangélico, como o aborto. Lula diz ser pessoalmente contra a interrupção voluntária da gravidez, mas lembra que qualquer mudança na lei sobre o tema não é uma responsabilidade do presidente e sim do Congresso. Fala ainda em fortalecer as famílias para manter os jovens longe das drogas. Bolsonaro costuma atacar Lula por causa da defesa da descriminalização de drogas, que é bandeira de parte da esquerda no Brasil e em outros países. O texto também destaca o crescimento das igrejas evangélicas ao longo dos mandatos do petista e medidas tomadas no seu governo em prol dos religiosos, como a criação de datas como o Dia Nacional dos Evangélicos. E diz que as pessoas que professam essa fé são bem-vindas, abre aspas, nas diversas formas de participação social no governo, como conselhos setoriais e conferências públicas, fecha aspas. A carta foi lançada num evento em São Paulo que contou com aliadas do petista que são evangélicas, como a deputada eleita Marina Silva, da Rede, a deputada reeleita Benedita da Silva, do PT, e a senadora Elisiane Gama, do Cidadania. No evento, Lula fez um discurso sobre a carta. Condenou o uso de mentiras pela campanha de Bolsonaro e a pressão a favor do presidente exercida por muitos pastores evangélicos ao redor do Brasil. Tem muita gente séria, sabe, que exerce a função de pastor para tratar da espiritualidade das pessoas, para tratar da fé das pessoas. Uma família, quando sai de casa para ir para uma igreja, seja ela católica ou evangélica, a pessoa não vai para escutar um discurso político, a pessoa vai para orar. A pessoa vai para assumir mais compromisso com Deus, mais compromisso com a sua... Essa não é a primeira vez que um candidato do PT lança um documento com compromissos relacionados à religião. Em 2010, quando concorria contra o tucano José Serra, a Dilma Rousseff publicou uma carta em que falava sobre o aborto e liberdade religiosa. Ela também disse ser pessoalmente contra a interrupção voluntária da gravidez e se comprometeu a não propor nenhuma mudança na legislação a respeito do assunto. Naquela época, o Serra trouxe o tema aborto para a campanha, resgatando entrevistas em que a petista tinha defendido o procedimento como um direito da mulher. A legislação sobre os direitos ao aborto no Brasil só avançou, e bem pouco, em 2012, com uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu a interrupção da gravidez em caso de anencefalia. Ou seja, na política mesmo, no Congresso, a discussão ficou parada. O país ainda criminaliza praticamente todos os casos de aborto, exceto quando existe risco de vida para a mãe ou a gravidez é decorrente de estupro. E mesmo nesses casos, o acesso ao aborto legal é dificultado pela justiça, ultimamente com a conivência do próprio governo. Esse tipo de compromisso religioso firmado em eleições acaba por congelar qualquer avanço nos direitos reprodutivos no Brasil,
Mantém o tabu de um tema que é essencialmente de saúde pública e que afeta com mais força as mulheres pobres, que não têm como pagar pelo procedimento de interrupção de gravidez em clínicas clandestinas, como fazem as mulheres ricas. É um bloqueio que já dura décadas, décadas nas quais países latino-americanos, como a Argentina, avançaram na discussão e legalizaram o aborto. O Bolsonaro aproveitou a carta aos evangélicos do Lula para fazer ironias contra o adversário. Ele escreveu no Twitter nesta quarta-feira o seguinte, abre aspas, "Estamos virando mais um voto, mais um pouco, e ele vai sapecar o 22 na urna pela liberdade da nação. A esquerda vive de falar mal de nossas bandeiras, mas em época de eleição se apaixona por elas", fecha aspas. O Bolsonaro citou aí o 22, que é o número dele na urna, o número do PL, partido ao qual ele está afiliado. A carta de Lula de 2022, assim como a carta da Dilma de 2010, coloca o combate à pobreza como um exemplo de política pública que carrega valores cristãos. Lula cita programas como o Minha Casa Minha Vida e escreve, abre aspas, "O nosso povo sabe que cuidei com especial carinho dos mais pobres e injustiçados, e assim, sob as bênçãos de Deus, meu governo contribuiu para melhorar a vida de milhões de famílias brasileiras", fecha aspas. 56% dos eleitores brasileiros se dizem católicos e 27% dos eleitores se dizem evangélicos, segundo uma pesquisa da Datafolha de 2020. O Bolsonaro foi eleito presidente em 2018 com 59% dos votos evangélicos, quase 70% dos votos válidos, segundo detectaram as pesquisas da época. Na população brasileira como um todo, os evangélicos são o grupo religioso que mais cresceu ao longo das últimas décadas. Nos anos 70, eles representavam um pouco mais de 5% dos brasileiros. Estimativas demográficas indicam que, em 2030, eles podem se tornar a maioria no Brasil, depois de séculos de hegemonia católica. Uma pesquisa de intenções de voto Datafolha, feita e divulgada na semana passada, indicou que 65% desse eleitorado atualmente pretende votar no Bolsonaro. Lula tem 31%. Entre os católicos, que são cerca de metade do eleitorado, a proporção se inverte. Lula tem 57% e Bolsonaro tem 37%. Esse mesmo levantamento mostrou que quase metade do eleitorado, 49%, considera a religião um fator muito importante na hora de decidir o voto. A proporção é maior entre os eleitores do atual presidente, que se elegeu em 2018 com o slogan "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos", e que ainda usa esse slogan na campanha. Enquanto a liberdade religiosa aparece de forma conceitual em debates sobre um eventual novo governo petista, dentro das igrejas e templos, o que se tem visto no segundo turno são situações de tensão motivados por política. Situações que muitos já classificam como perseguição a fiéis que não se alinham à opinião majoritária. Uma reportagem da BBC Brasil, publicada nesta terça-feira, trouxe relatos de cristãos que dizem ter sido alvo de pressão, intimidação e represálias nas igrejas por não apoiarem a reeleição de Bolsonaro. O jornalista Ricardo Senra colheu mais de 100 relatos do tipo, a maioria de evangélicos. Tem caso de pastor expondo fiéis pelo nome no meio do culto, como exemplo do que não fazer depois de saber que eles votariam em Lula. Caso de líderes que dizem que quem não quiser votar em Bolsonaro deve procurar outra igreja. Caso de pessoas que foram contestar fake news sendo espalhadas dentro da igreja e depois foram rechaçadas por isso. Os entrevistados pela BBC Brasil demonstram a decepção de verem ali a igreja, que consideravam um local de acolhimento, se virando contra eles por causa de uma opção política. Tem família que deixou de frequentar os cultos. Tem gente que deixou de se considerar cristão. A relação próxima entre líderes pentecostais e neopentecostais e a política nacional não é uma novidade no Brasil, mas quem estuda o assunto diz que essa mistura de política e religião se inflou e atingiu níveis inéditos em 2022. Uma reportagem publicada nesta quarta-feira pela agência pública traz relatos de pastores que disseram que sofreram represárias de líderes das suas designações e até ameaças por declarar voto em Lula. Entre eles estão pastores que foram afastados das suas funções, que viraram alvo de processo judicial, sofreram constrangimentos ou receberam ameaças e xingamentos nas redes sociais. As igrejas católicas também são palco de intolerância, mas uma intolerância voltada aos padres.
Na semana passada, a gente falou aqui no Durma Com Essa sobre o que aconteceu em Aparecida, na visita do Bolsonaro à Basílica de Nossa Senhora, no Dia da Padroeira do Brasil. Os bolsonaristas fizeram, naquele dia 12 de outubro, uma arruaça durante a celebração religiosa. Até cercaram a equipe da TV Aparecida para defender o Bolsonaro e criticar um comunismo imaginário. Nas igrejas católicas pelo país, alguns casos de bolsonaristas indignados viralizaram recentemente. Os vídeos e áudios mostram fiéis interrompendo missas para contestar falas de padres que foram consideradas por eles como alinhadas à esquerda. Na cidade de Fazenda Rio Grande, no Paraná, um padre disse, abre aspas, o Deus da vida nunca vai pactuar com as forças da violência, nunca vai estar do lado daquele que prega o armamentismo, porque Deus é amor, solidariedade, fecha aspas. Uma mulher começou então a perguntar a ele se Deus é a favor do aborto e da ideologia de gênero, e acusou o padre de estar pedindo voto para o Lula. Lembrando que o Bolsonaro tem uma política armamentista, e lembrando que ideologia de gênero é outro fantasma criado pela extrema-direita para barrar qualquer discussão sobre sexualidade e diversidade nas escolas, inclusive barrar a educação sexual, que pode ajudar crianças a identificar abusos. Outros casos parecidos de gente gritando dentro da igreja mostram fiéis citando o aborto e a ideologia de gênero. Em Jacareí, no interior paulista, mulheres interromperam um padre no meio da homilia, que é a fala do sacerdote após a leitura do evangelho, porque ele citou nomes de defensores dos direitos humanos que foram assassinados no Brasil. Mais recentemente, Marielle Franco, Bruno Pereira e Dom Filipe. Padre, o senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. O senhor não vai falar de Marielle Franco, uma homossexual, uma envolvida com o tráfico de drogas. O senhor não vai falar de Marielle Franco dentro da casa de Deus. Tenha paciência. O senhor não vai falar da Marielle Franco dentro, uma esquerdista do PSOL, uma homossexual. Tá pedindo o quê? Que é ideologia de gênero dentro da escola dessas crianças. Pais, não ouçam isso. Isso mesmo. O senhor defende a ideologia de gênero quando o senhor defende... Defende o aborto também, padre? Aí você ouviu, nesse áudio que circulou nas redes sociais, duas mulheres gritando com o padre após ele citar o nome da Marielle Franco, vereadora do Rio, brutalmente assassinada em 2018, do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, dupla assassinada na Amazônia em junho de 2022. Uma das mulheres cita a fake news de que a Marielle teria envolvimento com traficantes, uma mentira que também costuma ser difundida pela extrema-direita já faz tempo. A política e a religião andaram de mãos dadas por muito tempo ao longo da história. Durante séculos, a igreja e as monarquias que governaram os países europeus eram praticamente uma única instituição. No Brasil, foi em 1890, no século XIX, logo após a proclamação da República, que o país oficialmente adotou a ideia de Estado laico, que consiste na divisão formal entre igreja e Estado. O Brasil deixou de ter uma religião oficial, o catolicismo romano, e estabeleceu a liberdade de culto a todos os cidadãos. Atualmente, a Constituição Federal de 1988 cita a palavra Deus no seu preâmbulo, mas mantém a ideia de que o Estado não pode se manifestar religiosamente. A mesma Constituição garante a liberdade religiosa, ao dizer no artigo 5º, aquele que versa sobre igualdade perante a lei, que, abre aspas, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Em 2003, uma lei definiu as igrejas como pessoas jurídicas de direito privado, o que garantiu que essas entidades sejam criadas sem que o Estado possa negar o seu registro. Não foi um projeto apresentado pelo próprio governo, mas foi sancionado durante o primeiro ano do governo Lula. O fato do Estado ser laico é o que garante a existência de todas as religiões no país. Essa ideia se perde no debate eleitoral, quando a religião vira arma na política. Pela lei brasileira, pastores ou padres não podem pedir voto dentro da igreja. Na opinião do Ronilson Pacheco, que é pastor batista e professor do Departamento de Filosofia da Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, o Estado laico está sendo ameaçado por alguns líderes religiosos ultraconservadores da extrema-direita, que se congregam em torno de Bolsonaro.
Então eles estão muito confortáveis com toda a condição de desterro, violência, negação de direitos, com toda a disposição, né, de um privilégio supremacista do cristianismo em detrimento a outras religiões no Brasil, a destruição do Estado laico, um Estado laico que acontece numa formalidade, mas que efetivamente não acontece, numa perspectiva fascista, inclusive, né, de uma quase idolatria a um líder. Uma das características do fascismo, né, essa idolatria ou esse apego a um líder político, né, que é coerente com a realização desse projeto de destruição e negação do outro. Então, você ouviu aí um trecho da entrevista do Ronilson Pacheco para a minissérie Uma Crise Chamada Brasil, do podcast Politiquês. Nesta quarta-feira, o Ronilson comentou no Twitter a carta do Lula aos evangélicos. Ele descreve o documento como um sinal do tamanho da nossa distopia, que fez o ex-presidente escrever o óbvio, ou seja, lembrar que o país deve garantir a liberdade religiosa aos seus cidadãos. A campanha à reeleição de Bolsonaro, assim como o próprio presidente, tem investido na tentativa de associar Lula à criminalidade violenta. Nesse processo, entidades como a Pastoral Carcerária Nacional e a Defensoria Pública da União acusaram a campanha bolsonarista de estar sendo racista. A redatora Isabela Cruz escreveu um texto sobre isso. Isabela, que tipo de ideia tem sido veiculada na campanha? Foram diferentes manifestações contra populações pobres, periféricas, que são majoritariamente negras. O texto conta mais em detalhes, mas só para trazer uns exemplos, Bolsonaro falou em pleno debate dos presidenciáveis, no domingo, nos estúdios da TV Bandeirantes, que Lula, ao visitar uma comunidade no Rio, teria sido recebido apenas por traficantes. As fotos do evento mostram, na verdade, a rua cheia de moradores. Lula logo corrigiu Bolsonaro, afirmando que aquelas pessoas são homens e mulheres trabalhadores. Já na TV, a campanha de Bolsonaro veiculou uma peça publicitária em que destaca os percentuais de votação que Lula recebeu dentro de presídios e diz que, abre aspas, os criminosos escolheram Lula para presidente, fecha aspas, mostrando imagens de homens negros, alguns portando armas, outros apenas detidos. Esse é um recurso que as campanhas nos Estados Unidos conhecem bem desde o final da década de 80 e que todo mundo sabe que é racista. Aliás, o que a propaganda de Bolsonaro não explica é que entre a população prisional, aqui também majoritariamente negra, só vota quem ainda não tem condenação definitiva, ou seja, tem inclusive gente inocente nesse grupo, e gente também que sequer cometeu um crime violento. E bom, para quem ainda está se perguntando onde está o racismo aí, eu conversei com Márcia Lima, professora de Sociologia da USP e coordenadora do Núcleo Afro do SEBRAP, e com Wallace Corbo, professor de Direito da FGV. Eles ressaltaram alguns pontos. Primeiro, a violência racial, segundo a professora, é marcada pela sobreposição de raça, classe e território. Dessa forma, ainda que as afirmações da campanha de Bolsonaro e de seus aliados não mencionem explicitamente fatores raciais, esses fatores estão sim presentes. Quando você discrimina comunidades, você discrimina a população negra, não tem como separar. Além disso, o que a campanha faz ao mostrar imagens de pessoas negras detidas é, segundo o Corbo, mobilizar um pensamento que está muito cristalizado na cabeça do brasileiro, segundo o qual pessoas negras são vistas como um perigo, como bandidos, como pessoas que não devem participar da cidadania, não devem votar. E os dois concordam que, para nossa tristeza, a ativação desse racismo ainda dá voto no Brasil. E, Isabela, como a justiça pode responder a esse tipo de iniciativa? A campanha de Lula acionou o Tribunal Superior Eleitoral contra o vídeo de Bolsonaro sobre a votação nos presídios e conseguiu, na segunda-feira, dia 17, uma ordem para que o material não seja mais veiculado. Por maioria, os ministros entenderam que aquele vídeo distorce informações. A Pastoral Carcerária Nacional, quando acionou a Justiça, também pediu que Bolsonaro seja condenado a se retratar em rede nacional pelo racismo, mas a decisão do TSE não tocou nesse ponto.
O professor Wallace Corbo também falou da possibilidade de organizações da sociedade civil acionarem a justiça para responsabilizar os idealizadores e as pessoas que compartilham essas campanhas pelo dano moral coletivo causado às pessoas negras. Mas os estudos mostram que as respostas judiciais ao racismo no Brasil ainda costumam ser muito fracas. Bolsonaro mesmo já falou coisas abertamente racistas e não foi punido por isso. Você lê o texto da Isabela no nexojornal.com.br. O desmatamento na Amazônia bateu recorde de 15 anos em 2021. A área derrubada foi o equivalente ao tamanho da Irlanda do Norte. Esse aumento, mais recente, do desmatamento segue uma trajetória de altas que começou em 2013 e se intensificou em 2019. O que pode acontecer se esse ritmo de destruição se mantivesse? A redatora Mariana Vick escreveu um texto sobre isso na Ponto Futuro, editoria do Nexo, dedicada a pensar o futuro do Brasil e do mundo a partir de alguns temas, entre eles a Amazônia. Mariana, o que acontece se o Brasil não frear o desmatamento? Segundo o estudo Cenário de Continuidade, que foi publicado em setembro por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, se o desmatamento seguir o mesmo ritmo que teve desde 2019, o Brasil vai perder em 2030 uma área da Amazônia equivalente à do estado do Paraná. A perda de floresta nesse ritmo tem diferentes impactos. A Amazônia pode chegar ao que cientistas chamam de ponto de não retorno, que é quando a floresta se degrada a tal ponto que não consegue mais se regenerar e vai se tornando uma savana, não mais uma floresta tropical. Os cientistas não têm certeza do momento em que a Amazônia pode chegar a esse ponto, mas eles costumam falar em 20 a 25% de desmate da área total dela, e a gente está perto disso. Outros prejuízos do desmatamento são a redução da biodiversidade da Amazônia e a alteração do regime de chuvas no Brasil. A Amazônia é responsável por levar uma grande quantidade de chuva para regiões como o Sudeste e o Centro-Oeste. Quanto mais desmatamento, menos chuva ela produz e mais seco fica o nosso clima. Em 2021, a gente viu como uma seca incomum no país esvaziou os reservatórios das hidrelétricas e deixou a nossa conta de luz mais cara. Outro setor vulnerável a esse cenário é a agricultura. Ou seja, o desmatamento pode ter impactos não só para o meio ambiente, mas para a economia, a inflação e a fome no Brasil. Eu queria falar também da relação entre o desmatamento e a mudança climática, isso é, o aquecimento global, que é um fenômeno mais amplo do que as alterações do clima que eu já citei que podem acontecer no Brasil. O desmatamento aumenta as emissões de gases de efeito estufa do Brasil, sendo que agora a gente devia estar correndo para diminuir essas emissões, que são as responsáveis pela mudança climática. Eu vou parar por aqui, mas lá no site do Nexo a gente fala de outros impactos desse cenário. Da perseguição política dentro de igrejas, passando pelas mensagens racistas difundidas pela campanha de Bolsonaro e terminando com os riscos de continuar desmatando a Amazônia, durma com essa. A pesquisa Datafolha sobre as intenções de voto em 2022, citada no episódio, está registrada no Superior Tribunal Eleitoral sob o código BR 01682/2022. Foram ouvidas 2.898 pessoas em 180 cidades. A margem de erro varia entre 3 e 4 pontos percentuais. Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Isabela Cruz e Mariana Vick e edição de áudio de Luiz Serafim. Termina aqui mais um Durma com Essa. Amanhã tem mais. Até.